Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus, é enorme e grande prazer que eu venho até a vocês da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus, nesse sábado, dia 22 de junho de 2024, nesse penúltimo sábado do mês de junho de 2024, partilhar então assim com vocês, meu amigo, minha amiga, a quinta parte da série de mensagens que nós estamos sobre o bezerro de ouro construído por Arão e o povo de Israel. A quinta parte, meu amigo, minha amiga, eu diria que talvez seja a parte mais poderosa, a parte mais bela, porque tem a ver, tem a ver com a resposta, o segredo, que é para se tornar um vencedor, se a gente quer então assim na vida cristã vencer com Deus. Eu vou fazer oração e assim que eu fizer oração, vamos então ouvir essa quinta parte que, na minha opinião, é a mais poderosa, é a melhor de todas. Feche os olhos em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, pela tua misericórdia, pela tua graça sobre a minha vida e por este momento singular que o Senhor me concede de ser mais uma vez usado nas tuas mãos como instrumento. Eterno Deus, o Senhor é o Deus grande e terrível que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus santos mandamentos. O Senhor é o Deus que os seus olhos passam por sobre toda a terra, contemplando maus e bons. A tua palavra ela declara dizendo que assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que tipo de casa me edificareis vós? Ou qual será o lugar do meu descanso? Diz a tua palavra que, mas na verdade habitaria Deus na terra, nem os céus, até os mais altos céus podem conter-te. Quanto mais essa casa edificada por mãos humanas. O Senhor declarou dizendo o seguinte através da boca de Isaías: levantai os olhos e vede quem fez todas essas coisas, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas elas bem contadas, que chama cada uma delas pelo seu nome, por ser ele grande em força e forte em poder, e nenhuma delas pode faltar. Senhor Jesus, o Senhor declarou na sua santa palavra, dizendo assim de que vós não tendes necessidade de falar, mas a unção que está sobre vós, ela falará e vos ensinará tudo ao meu respeito. Toma a direção dessa quinta parte, desse minuto que o Senhor estará ministrando por meu intermédio, que a minha matéria humana, eterno Deus, ela seja reduzida a pó. Tudo que eu desejo neste dia, nada mais é do que ser um instrumento usado pelas tuas santas e divinas mãos, para que o nome do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo seja exaltado. Toma a direção deste minuto, é o que eu lhe peço e lhe agradeço de coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga como missionário: glória a Deus, amém e graças a Deus. Para esta quinta parte da série de mensagens que nós estamos sobre o bezerro de ouro, construído por Arão e o povo de Israel, está em 5 textos da Antiga Aliança. Os 3 primeiros textos está no segundo livro, no livro de Êxodo, capítulo de número 3, vamos ler o versículo 4, 5 e 6, diz o texto sagrado: vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus do meio da sarça, o chamou, disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Versículo 5. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Versículo 6. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. O quarto texto está no livro de Êxodo, no capítulo número 32,
versículo de número 1, diz o texto sagrado: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte. E o quinto e último texto está no quinto livro de Moisés, do Pentateuco, livro de Deuteronômio, capítulo de número 34, versículo de número 10, diz o texto sagrado: Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Glória a Deus, e que o Espírito Santo fale por mim. Para esta quinta parte da série de mensagens que nós estamos sobre o bezerro de ouro, construído por Arão e o povo de Israel, a quinta parte ela tem como tema a amizade entre Deus e Moisés. Na semana retrasada, na semana passada, nós vimos a quarta parte que tem como tema a intercessão de Deus. Hoje vamos entender essa quinta parte que, na minha opinião, seria a melhor, a mais poderosa de toda. Missionário, o que tem a ver essa quinta parte com essa série de mensagens? Nós precisamos entender, meu amigo, minha amiga, que Moisés, Deus ele chamou Moisés. Eu fui pesquisar durante a semana sobre a história de Moisés. A história de Moisés ela está repartida em 3 fases. A primeira fase, que é do 0 aos 40 anos, que Moisés ele nasce no Egito. Ele é formado no Egito, ele se forma no Egito e ele foi preparado pelo faraó da época, que é para assim então ser o substituto. Moisés então assim ele aprende a ser um estadista, que é para poder então suceder o faraó da época. E mais do que isso, para além de Moisés ser considerado ser príncipe do Egito e ser formado em engenharia e arquitetura sobre a construção do Egito, Moisés estava a ser preparado para ser o substituto do antigo faraó, como também Moisés ele era um grande comandante do exército do Egito na época. Só que a história diz que Moisés ele mata um soldado egípcio na tentativa assim de socorrer a um hebreu, e ele foge no deserto. Aí passa-se mais 40 anos depois da juventude de Moisés no Egito. Moisés ele passa mais 40 anos no deserto. Ele vai para Midian, onde ele conhece Zípora, sua esposa, e passa a ser pastor de ovelhas. Você vê que e quando ele completa 80 anos de idade, você vê que Deus então ele decide se revelar para Moisés. Deus ele decide fazer amizade com Moisés. É impressionante porque antes desses versículos que nós acabamos de ler, Deus ele cria uma situação um pouco estranha. Já que Moisés era pastor de ovelha, Deus ele permite que uma das ovelhas que Moisés ele pastoreava, apacentava, se perdesse no Monte Horebe, que no caso seria o Monte Sinai, o Monte de Deus. E segundo a geografia bíblica, monte não tem relva suficiente que é para a ovelha comer. Mas Deus ele cria aquela situação exatamente que era para poder chamar Moisés. E o que acontece? Moisés, Deus ele se revela em uma sarça. Ele vê uma sarça que ardia, que queimava, mas não se consumia. Isso chamava a atenção de Moisés. E mais do que isso, Moisés então ele decide subir no Monte Horebe, no Monte Sinai. E quando ele vai se aproximando perto, que é para ver aquela maravilha, aquela sarça que ardia em chama, que queimava e não se consumia, no versículo de número 4 de Êxodo, capítulo 3, diz o texto sagrado que vendo o Senhor Deus, que Moisés se aproximava para ver Deus do meio da sarça, Deus o chamou Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Aqui começa, meu amigo, minha amiga, a amizade entre Deus e Moisés. Primeiro é que você vê que Moisés ele nunca tinha conversado com Deus. Moisés nunca tinha tido uma experiência espiritual maravilhosa com Deus. Mas o dia que Deus ele decidiu se tratar com Moisés, Deus ele chama Moisés pelo seu nome. Sabe o que significa dizer, meu amigo, minha amiga? Que todos aqueles homens, que todas aquelas mulheres que Deus ele usa
para um propósito específico dentro do campo de Deus. Deus conhece o nome de todos aqueles que ele usa. Deus ele conhece o meu nome. Deus ele conhece o nome de todos aqueles homens e mulheres que ele usa, que está a desempenhar um propósito dentro do campo específico da obra de Deus. E mais do que isso, meu amigo, minha amiga, porque a experiência de Moisés, nós temos que nos lembrar, é uma experiência única e uma experiência que Deus ele não decidiu repetir na vida de mais ninguém. Porque assim, meu amigo, minha amiga, Deus ele queria levantar um líder para libertar o povo de Israel da escravidão. E Deus ele decidiu se manifestar daquela maneira, porque Moisés, se você não sabia, meu amigo, minha amiga, a história dele na essência dele, até os 80 anos que Deus se revelou para ele, na sarça, estava traçado no calendário de Deus. E Deus ele levantou alguém que era inteligente, alguém que tinha espírito de combatente. Quer dizer, no Egito ele aprendeu a ser um estadista, que é para substituir o futuro faraó. Mas Deus ele queria que, para além dele ser um comandante, ele se tornasse um servo. Por isso que ele ficou mais 40 anos no deserto a sofrer, a ser moldado pelo poder de Deus, que é para assim então ele se transformasse num líder. Que Deus ele queria que ele se transformasse. E quando Deus ele chamou Moisés, meu amigo, minha amiga, mais algo interessante que vale a pena recapitular sobre, que me chamou a atenção durante a semana quando eu estava a preparar essa quinta parte sobre algum significado. A sarça significa, meu amigo, minha amiga, algo que me chamou a atenção, o significado da sarça significa o povo de Israel que estava a ser aprisionado, que estava a sofrer no Egito. Já o fogo que consumia a sarça, mas a sarça não ardia, representa a escravidão, que era aquilo que estava a oprimir o povo de Deus, que fez com que o povo assim se clamasse para Deus. E Deus ele resolve se manifestar de uma maneira tão poderosa, falando com Moisés no meio da sarça. E Deus ele chamou Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. No versículo 5 Deus continua dizendo, e Deus continuou, não te chegues para cá. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Ou seja, aqui tem um outro ponto importante sobre a amizade entre Deus e Moisés. Deus ele estava mostrando e ensinando para Moisés que, sendo amigo de Deus, Moisés ele tinha que aprender a viver uma vida santa. Hebreus capítulo 12, versículo de número 14, tem algo interessante que diz que segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus, meu amigo, minha amiga, a santidade é um atributo do caráter de Deus. Deus ele é santo e importa, é imprescindível que todos aqueles que querem servir a Deus optam por viver em santidade. Isso é uma coisa muito triste, porque as pessoas elas pensam que servir a Deus, a pessoa que Deus ele vai escolher, que vai vocacionar, que é para realizar a obra de Deus, ele tem que viver como qualquer um. Não, meu amigo, minha amiga, todas as pessoas que Deus ele escolhe para lhe servir, para fazer algo no campo específico da obra de Deus, eles têm que ser diferentes de todo mundo. Ou seja, eles não podem viver como a maioria vive, uma vida de brincadeira, uma vida de distração, uma vida de festa, uma vida de se misturar, de fazer tudo aquilo que dá na cabeça, na telha, no coração. Não, as pessoas que Deus ele escolhe, eles têm que ver uma vida de abstinência, uma vida de separação. E Deus ele estava ensinando para Moisés, se ele quer servir a ele tem que aprender a tirar as sandálias dos pés, ou seja, deixar de viver uma vida errada, uma vida de pecado, que é para se submeter a uma vida de pureza, de limpeza e de santidade a Deus. Porque Moisés, quando ele queria se aproximar, Deus ele estabeleceu um limite, disse, olha Moisés, não te chegues para cá, porque Deus, meu amigo, minha amiga, Deus ele é santo, a santidade é a característica principal da personalidade de Deus. As pessoas não conhecem a Deus porque as pessoas não são santas. As pessoas não ouvem a voz de Deus porque as pessoas vivem uma vida de pecado, uma vida de abominação, uma vida errada. E Deus ele estava ensinando para Moisés isso. Primeiro, que ele ouviu a voz de Deus. Ele nunca havia falado com Deus, mas Deus falou com ele, porque Deus queria ser
amigo de Moisés. Mais do que isso, Deus ele queria que ele fosse o representante do povo dele. Segundo, Deus ele fala que é para ele tirar as sandálias dos pés, porque Deus é um Deus santo. E no versículo de número 6, algo interessante que me chamou a atenção é que diz que e Deus disse, Deus conversando com Moisés: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Israel. E o texto continua dizendo na sequência aqui: e Moisés escondeu o rosto, temendo olhar para Deus. Glória a Deus. Meu amigo, minha amiga, quando Deus começou a falar com Moisés, a se apresentar: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. Quando Moisés ele começou a ouvir a voz de Deus do meio do fogo, olha, o Espírito de Deus começou a fazer com que Moisés ele sentisse convicção de pecado, reconhecesse que ele era um miserável, era um desgraçado. E Moisés ele se humilhou, escondendo o rosto, para não olhar Deus do meio do fogo. Glória a Deus. Meu amigo, minha amiga, quando um homem e uma mulher que vai ouvir a voz de Deus, ele ouve Deus falando com ele, há a convicção de pecado, há aquele impacto que só quem tem experiência de Deus pode falar. A pessoa ela se sente completamente miserável, completamente inútil, que ela é obrigada a se humilhar, porque esconder o rosto, que é para não ver Deus, é um símbolo de humilhação. E naquele momento que Moisés ele escondeu o rosto, que é para não ver Deus, o Espírito Santo estava a convencer-lhe do pecado, do juízo e da justiça. Meu amigo, minha amiga, você vê que todas as pessoas que ouvem a voz de Deus são completamente transformadas. E recapitulando que Deus decidiu se revelar com Moisés dessa maneira, porque Deus ele queria levantar um grande líder. Como Deus é um Deus criativo e não repete as experiências, para outros Deus não se revelou para essa maneira. Já no caso de Josué, que foi o sucessor de Moisés, Deus ele falou que é para Josué ler livro. Você vê que Deus ele se revela para cada homem de maneira diferente, com um propósito completamente diferente. Mas nesse caso, Deus ele queria um grande líder. Foi por isso que Moisés, quando ele teve essa experiência, não foi na adolescência, não foi nos 40 anos, foi na terceira fase da vida dele, quando ele tinha 80 anos. Deus se revelou com ele dessa maneira. E você vê que aí Moisés ele aprendeu então a ter uma vida de compromisso, de comunhão com Deus. No livro no capítulo 32 de Êxodo, no versículo de número 1, tem algo interessante, diz o texto sagrado que: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte. Glória a Deus, aleluia. Meu amigo, minha amiga, quando se ouve a voz de Deus, se você não sabe, o homem e a mulher que tem essa experiência de ouvir, porque a voz de Deus, meu amigo, minha amiga, ela é muito baixa. Deus tem várias maneiras de falar, de tratar com cada pessoa que ele tem compromisso. No caso de Moisés, Deus falou com Moisés através do meio do fogo. Tem outros ouviram a voz de Deus dormindo, que foi no caso de Daniel, que a palavra de Deus diz que Deus ele se revelava a Daniel por meio de sonhos. Já com Paulo foi completamente na estrada de Damasco em uma visão um pouco idêntica a de Moisés. Ele viu uma luz mais forte do que o sol que lhe fez cair do cavalo. Para outros, Deus ele fala com eles ouvindo um fundo musical, outros ouvindo a pregação, outros lendo a Bíblia. Deus tem várias maneiras de falar. O que fica, meu amigo, minha amiga, Deus ele só fala para homens e mulheres que são sensíveis, que têm fome e sede de conhecer a Deus. Mas você vê que para se conhecer a Deus tem que haver um interesse da parte da pessoa que vai ter compromisso com Deus. Porque no livro de Jeremias capítulo 29, versículo de número 12, 13, tem algo interessante, diz que: então ireis e me invocareis, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Ou seja, aqui está o segredo para se conhecer a Deus. A pessoa tem que desejar e tem que buscar a Deus de todo o coração. Moisés, ele quando subiu no monte, a princípio ele foi com curiosidade de querer ver aquela maravilha que era a sarça que ardia e não se consumia.
Mais do que isso, Moisés ele queria conhecer a Deus. Deus se manifestou com ele daquela maneira completamente extraordinária, porque Jetro, o sogro de Moisés, antes de Moisés subir no monte, Jetro já lhe contava a história do Deus de Israel, que se manifestava naquele monte, mas ninguém tinha coragem de subir naquele monte. Moisés ele ouviu a história de Deus. E ele antes se questionava dizendo, será que Deus existe? Se Deus ele existe, por que ele permitiu que a minha vida fosse completamente uma vida complicada? E Deus se manifestou com Moisés no Monte Sinai. Mas só que, meu amigo, minha amiga, quando Deus ele se revelou para Moisés, você vê que Moisés ele teve que fazer esforço. No versículo 32 de Êxodo, fala que o povo vendo que Moisés ele tardava em descer. Você vê que é para Moisés ter comunhão com Deus, que é para Moisés ser amigo de Deus, ele teve que subir no monte, glória a Deus. Meu amigo, minha amiga, Deus ele não pode se revelar que é para quem não quer fazer esforço. Porque aqui subir no monte significa o esforço, o preço que tem que se pagar para se ter a unção de Deus. Porque a única coisa no reino de Deus que é gratuita porque alguém pagou o preço é a salvação, que foi Cristo. Mas a unção de Deus, meu amigo, minha amiga, ela custa um preço muito caro. Para Moisés poder ouvir a voz de Deus no meio da sarça, ele teve que subir no meio do monte. Como também foi no caso de Eliseu, que é para receber a porção dobrada do espírito de Elias, ele teve que se submeter a uma série de condições que o profeta Elias, a partir de Deus, havia proposto, que é para Eliseu, se ele quisesse que a capa de Elias descesse sobre ele e assim tivesse a porção dobrada do espírito de Elias. Meu amigo, minha amiga, sabe por que muitos não conseguem? Porque muitos não querem pagar o preço. Quem te falou, meu amigo, minha amiga, que ser um homem, uma mulher de Deus é fácil? Ser um homem ou uma mulher de Deus é algo completamente difícil. E infelizmente que a maioria não consegue, porque Deus não escolhe a maioria. Os homens e as mulheres que Deus ele levanta, como o meu caso, como o caso de muitos homens, foram homens que desejaram experimentar algo além do normal, porque o sonho da maioria, sabe qual é? É se realizar nessa vida. É casar, ter filho, conquistar a vida, viver em festa, fazer sexo, usufruir das coisas que essa vida oferece. Mas a maioria não tem desejo de conhecer a Deus a fundo. Para esses, Deus ele não escolhe. As pessoas que Deus vai escolher são aquelas pessoas que, para além de quererem casar, de quererem fazer filho, de quererem conquistar as coisas dessa vida, o foco número 1 deles é ter uma experiência com Deus. Tem homens e mulheres que o sonho deles é casar com um homem bonito, ter casa, fazer filho, ser como um autor, uma atriz, um famoso. Esses nunca vão ter experiência do gênero. Porque os homens que Deus escolhe, Deus ele escolhe nas entranhas. Deus ele conhece melhor do que eu, melhor do que todo mundo, as pessoas que ele escolhe. E as pessoas que Deus ele escolhe são homens e mulheres que têm fome e sede de conhecer a Deus. Porque o Espírito de Deus ele não procura a homens que não querem. Ele só procura corações que querem e tem que se pagar o preço para ser amigo de Deus. Deus ele ouviu a intercessão de Moisés porque Moisés ele tinha acesso. Ele pagou o preço para se tornar um amigo de Deus. E no livro de Deuteronômio, no capítulo 34, versículo número 10, tem algo interessante, algo mais sobre a amizade que Moisés tinha com Deus. Você vê que diz que nunca mais se levantou profeta em Israel com quem o Senhor havia se tratado face a face. Nunca mais se levantou profeta em Israel como Moisés, com que o Senhor havia se tratado face a face como se tratava com um amigo. E na epístola de Judas tem algo interessante, fala que Satanás ele contendia, ele brigava com Miguel por causa do corpo de Moisés. Sabe por quê? Porque Deus, quando Moisés chegou no final da vida dele, Deus ele levou Moisés para que assim então Satanás e os seus asseclas não tivessem acesso ao corpo de Moisés. Mas, resumidamente, meu amigo, minha amiga, Moisés, a experiência que Moisés teve com Deus, Moisés ele representa a lei e ele está classificado na categoria dos profetas maiores
da Bíblia Sagrada que Deus usou, que teve uma das maiores experiências que um homem natural jamais teve. Repetindo, meu amigo, minha amiga, essa experiência do gênero que Moisés teve é soberania de Deus, porque Deus não permitiu mais que outro homem tivesse experiência idêntica a essa de ver Deus face a face, de ouvir a voz de Deus no meio do fogo. Moisés foi um dos homens que teve essa experiência maravilhosa. Já os outros profetas maiores como Isaías, Ezequiel, Daniel, Jeremias, eles tiveram experiências diferentes, e Elias também, mas essa de Moisés foi uma das maiores, das mais poderosas. Recapitulando, meu amigo, minha amiga, para ser amigo de Deus, a pessoa tem que desejar, buscar, gastar tempo e obedecer princípios. É claro, meu amigo, que Deus ele quer ter. Deus quer tratar com cada homem, com cada mulher. Infelizmente, que a maioria não consegue ser amigo de Deus. Sabe por quê? Porque a maioria não quer Deus para ter compromisso, para conhecer a Deus a fundo, para ser um instrumento nas mãos do Senhor. A maioria só quer Deus para se satisfazer nessa vida. Então, a maioria não vai ter experiências poderosas com Deus. Os homens e as mulheres que Deus ele vocaciona, que Deus ele escolhe, são homens que eles até podem ver nessa vida, podem ter casa, podem casar, podem fazer filho, mas a obsessão deles, número 1, era Deus. E o povo ele percebeu isso porque no livro de Êxodo, no capítulo 32, versículo 1, o povo ele percebeu que Moisés era amigo de Deus porque estava demorando em descer do monte. Glória a Deus, aleluia. Sabe o que, meu amigo, minha amiga? Quanto mais o homem e a mulher se envolvem com Deus, se envolvem na devoção, na oração, ele se torna um estranho na presença da maioria. Sabe por que a maioria não é amigo de Deus? Porque a maioria, o desejo da maioria é ficar com a maioria mesmo. Nas festas, nas brincadeiras, com os familiares ficando aí dando risada, falando da vida, fazendo comentário, fofoca da vida dos outros. Ninguém ora, ninguém se consagra. Por isso que a maioria não é amigo de Deus. Porque a maioria não quer Deus para ter compromisso. A maioria quer Deus simplesmente quer para se realizar nessa vida. Por isso que a maioria não consegue, não tem experiências poderosas, maravilhosas como Moisés e os outros homens que Deus usou no passado tiveram, mesmo os que Deus ele usa na atualidade. Meu amigo, minha amiga, ser amigo de Deus, a pessoa tem que aprender a se submeter aos princípios de Deus, porque Moisés ele foi amigo de Deus sim, mas tudo aquilo que Deus ele mandou ele fazer, ele obedecia. É isso que Cristo falou, que vós sereis meus amigos, se fizeres o que eu vos mando. Se você quer ser amigo de Deus, então você tem que estar disposto a fazer o que Deus manda. E como as pessoas não querem fazer, o que é que Deus manda, missionário? Parar de ver no pecado, parar de ver na distração, parar de ver na brincadeira, tirar as sandálias dos pés, viver uma vida santa. Como a maioria não quer fazer isso, como a maioria não quer parar de fumar, não quer parar de beber, não quer parar de roubar, não quer parar de ser adulta, não quer parar de ser fornicário, não quer parar de viver uma vida desregrada, não quer parar de ver uma vida completamente ao contrário. Como a maioria não quer se submeter à Bíblia Sagrada, se submeter à palavra de Deus, então a maioria não é amigo de Deus. Para ser amigo de Deus, como Moisés foi, como os outros homens foram, a pessoa tem que aprender a se submeter e a pessoa tem que aprender a tardar em descer do monte. Porque isso é que faz a diferença. Moisés, quando ele subiu no monte, ele sabia que ele estava aí ter com Deus, mas ele não sabia quando ele iria terminar. Assim tem que ser eu e você. Toda vez que nós entramos na presença de Deus, quer para orar, quer para se envolver com Deus através da oração, através da Bíblia, a gente tem que ter a nossa mente, o nosso coração focalizado em Deus, o nosso pensamento completamente desvinculado, desligado dessa vida e ligado para Deus. Assim a gente irá se tornar amigo de Deus, como Moisés foi, como os outros homens que Deus usou no passado, os que ele usa na atualidade, inclusive como missionário, como os demais têm sido. Meu amigo, minha amiga, se você quer ser amigo de Deus, então você tem que subir no monte. Subir no monte significa o esforço, porque é isso que Deus falou através de Jeremias: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Subir no monte aqui significa buscar a Deus de todo o teu coração. Coração, centro da inteligência, da vontade e próprio do sentimento. Se você quer conhecer a Deus, tem que buscar a Deus, tem que subir no monte e aprender a tardar, a demorar na presença de Deus.
Amém? Espero que essa quinta parte sobre a série de mensagens que nós estamos, sobre o bezerro de ouro construído por Arão e Moisés, a quinta parte que tem como tema a amizade entre Deus e Moisés, nos ajuda a refletir que Deus ele quer tratar conosco, assim como Deus tratou com Moisés e com os outros homens. Deus ele quer ter compromisso comigo, quer ter compromisso com você. Mas tem que aprender a tirar as sandálias dos pés, a parar de viver a vida do jeito que você quer e aprender a demorar no monte, ou seja, que significa reservar tempo para Deus. Se você não reserva tempo para Deus, então você não pode ser amigo dele. Se você não tem prazer de ficar sozinho, quer para orar, quer para devocionar, quer para ler a Bíblia, quer para ouvir Deus falar com você, você não pode ser amigo de Deus. As pessoas que são amigas de Deus, elas são identificadas pela solidão, pelo momento de ficar. Estar com Deus, como assim Moisés ele ficar no monte, tem que ser mais prazeroso na tua vida do que ficar com o teu marido, com a tua mulher, com teus filhos. Amém? Vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, pelo Senhor falar por intermédio de mim, pelo esse momento maravilhoso de ser um instrumento usado nas tuas santas e divinas mãos. Haja visto, Santo Deus, assim como o Senhor tratou com Moisés, o Senhor quer tratar comigo, o Senhor quer tratar com essa pessoa e com as demais. Mas ela tem que aprender a criar, a ter o desejo de subir no monte e de demorar na tua presença, assim conforme Moisés demorou. E que quando ela ouvir a tua voz, que ela possa esconder o rosto, se humilhar, assim como Moisés se humilhou, e deixar o Senhor dirigir a vida dela. Só tenho que louvar e agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você quer, diga com o missionário, glória a Deus, amém, graças a Deus. Então, meu amigo, minha amiga, nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus, que é muito baixa, e a subir no monte. Amém? Que é para assim, então, a gente poder ter uma amizade com Deus poderosa e maravilhosa. Talvez não no nível de Moisés, mas Deus ele quer tratar conosco. Amém? Arranque tudo que é entendimento. Espero estar com vocês na próxima parte dessa série de mensagens sobre o bezerro de ouro construído por Arão e o povo de Israel. E desejo a todos um bom final de semana. E lembra, Deus quer ser teu amigo. Amém? Um forte abraço. Até a próxima. Tchau.